Glorificado é o nome do Senhor. Amados irmãos, você veio para ouvir a palavra do nosso Deus. Amém? Amém. Aleluia. Nós vamos nessa noite meditar num trecho da palavra e há uma extrema necessidade de que se fique atento ao texto bíblico para que você possa entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Portanto, eu gostaria de pedir aos irmãos que, mesmo que caia uma bomba lá do lado de fora, perde seu tempo olhando lá para fora, não. Preste atenção naquilo que Deus tem para dizer para nós nessa noite. Amém. Palavra do Senhor aberta no primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. Primeira de Reis, capítulo de número 19. O texto é um pouco longo, mas nós vamos ler aqui com toda atenção. Você tem a versão King James aí? Tem não? Tem? Então põe nessa versão aí. Primeira de Reis, capítulo de número 19. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Jezabel procura matar Elias. Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou uma mensagem a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã a esta hora eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá. Deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto caminhada de um dia, e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Javé, retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sob giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali junto à sua cabeceira havia um pão quente, que fora assado sobre pedras em brasas, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nesses termos: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Javé, ó Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada. E fiquei solitário, restou somente eu. Agora procuram também tirar minha vida. Diante dessas palavras, Deus lhes disse: sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Javé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo.
e depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto e saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Javé, ó Senhor, Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram, porém, tirar minha vida. Então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna por onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, e a Jeú, filho de Nise, ungirás rei de Israel, e a Elisá ben Safate, Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará, e o que fugir da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o reverenciaram suas imagens, beijando-as. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou-se de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta-te depressa, lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne, e a serviu ao povo, e eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tomando-se o seu assistente e aprendiz. Amém? Podeis nos assentar, dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, a palavra do Senhor em 1 Reis, ela vem a nos falar algumas situações aqui que, se você estiver totalmente atento ao que será pregado nessa noite, você vai entender o quão grande é Deus e que você não está sozinho. A palavra do Senhor nos diz que o rei Acabe, ele fala para Jezabel o que Elias havia feito contra os profetas de Baal. Todo mundo já sabe dessa história, porque já pregamos essa história aqui. Você já deve ter visto outros pregadores ministrar essa história. Quando Elias ele peleja contra os profetas de Baal e de Azera e mata ali os 850 profetas. E a palavra nos diz que Jezabel, que idolatrava a Baal, ela ameaça a Elias, mandando um recado, falando que no dia seguinte ela faria com ele a mesma coisa que ele havia feito com aqueles profetas. E Elias se refugia, e a palavra vai nos dizer que Elias, ele fugiu para que a própria vida dele fosse salva. Só que quando ele chega em determinado lugar, ele dorme, ele adormece, e a palavra vai nos dizer que um anjo se aproxima dele, chega até ele, ele estava dormindo, toca nele e fala: levanta e come. E aí eu pergunto para você, nesse momento, Elias estava dormindo, Elias não havia deixado pão e nem água naquele lugar, e de repente um anjo chega perto dele, toca nele e fala: levanta e come.
e ele olha para o lado, tem um pão assado quentinho na hora, e uma botija de água ali para ele beber fresca. A palavra não fala de onde veio, a palavra simplesmente fala que o anjo falou para ele: levanta e come. E a palavra fala que Elias comeu, bebeu e adormeceu novamente. Passado algum tempo, o anjo fala com ele novamente, chega perto dele e fala: levanta e come, porque a viagem será longa. E ele come novamente, aparece ali de novo um pão e uma botija de água, ele come, bebe, e a palavra diz que com essa comida, fortalecido com aquele alimento, ele viaja 40 dias e 40 noites, até chegar ao Monte Sinai, em Horebe, o monte de Deus. O que o Senhor quer nos mostrar com isso? Que não importa a circunstância de vida que nós estamos vivendo, se o Senhor falar para você: levanta e vai, pega e vai, porque Ele é o provedor, porque Ele vai prover para você. Talvez a tua botija esteja vazia, talvez o seu cantil esteja vazio, o seu alforje não tenha um pão, mas o Senhor há de providenciar para você. A palavra do Senhor vai nos contar ainda aqui que Elias, aleluia, glória a Deus, ele viaja 40 dias e 40 noites sem parar. Foi o mesmo tempo que durou o quê? O dilúvio. A palavra fala que ele andou 40 dias e 40 noites. E a palavra diz que Elias chega em determinado lugar. O Senhor pergunta para ele: ô Elias, o que você está fazendo aqui? E ele fala: as minhas entranhas, sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Javé. Ou seja, eu estou me sentindo consumido pelo amor, pelo ardente zelo que eu tenho com as coisas do Senhor, pelas coisas que eu tenho do Senhor, por aquilo que eu tenho feito para o Senhor. E o Senhor Deus dos exércitos, porque tu és o Senhor dos exércitos. Mas os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada. E fiquei solitário, presta atenção nisso aqui, e fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Então a palavra fala o quê? Que Elias estava amedrontado, ele estava com medo. Por quê? Porque ele havia feito tudo aquilo que o Senhor o ordenara, pela obra do Senhor, porém agora eles queriam tirar-lhe a vida, queriam matar. Então Elias estava amedrontado. Mas por que o Senhor o alimentou e o mandou a ir até o Sinai? Quem ia ao Sinai e Deus falava com ele? Quem lembra aí? Moisés. Elias vai até o Monte Horebe para poder falar-se com o Senhor. Porém, Elias entra numa caverna, e ao entrar nessa caverna, Deus fala com ele. Deus fala com ele: sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Javé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquila. E assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o seu rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna, e uma voz lhe indagou: que fazes aqui? Então o Senhor, quando Elias entra para aquela caverna, nós costumamos pregar, muitos pregadores falam que Elias ali estava sobre uma forte depressão, uma forte situação
de estresse, mas na verdade o que Elias estava era com medo, porque Jezabel, ele sabia que Jezabel estava à procura dele e queria matá-lo de qualquer maneira. E dentro daquela caverna, o que Elias se sentiu? Ele se sentiu protegido dentro daquela caverna. Porém, o Senhor mostra para ele que poderia vir um vento muito forte, um vendaval muito forte, que poderia vir um terremoto muito grande. E olha que a palavra vai dizer que o vento, ele fendeu as rochas. Está escrito aqui no capítulo de número 11. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. O vento fez isso. Contudo, Javé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu, veio e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Então o Senhor estava mostrando para Elias que o vento que vinha, podia vir o vento que fosse, podia vir um terremoto, partir a terra no meio, que ele não seria atingido. E depois cai um fogo, e o Senhor também não estava no fogo. Então o Senhor estava mostrando para Elias que podia chover pedra, podia vir terremoto, podia vir fogo do céu, que o Senhor não estaria naquilo. Mas quando Elias percebeu que veio uma brisa suave e um sussurro, ele pega a sua capa e ele protege o seu rosto. Ou seja, o que estava passando ali, quando vem aquela brisa? Aquilo que Moisés viu, e que o povo pediu, quando disse que queria ver o Senhor. A glória do Senhor estava passando ali naquele momento. Elias pega a sua capa e tampa o seu rosto, porque a glória do Senhor estava passando naquele lugar. E uma voz diz: que fazes aqui, Elias? E Elias responde: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Javé, e o Senhor Deus dos exércitos. Portanto, os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada, e fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram tirar minha vida. Então o Senhor lhe orientou e falou para ele: vai, retorna por onde vieste, para o deserto de Damasco. Chega lá, você vai ungir Azael como rei da Síria, e a Jeú, filho de Nízi, ungirás rei de Israel. E a Elisá ben Safate, Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Então o Senhor já estava levantando um profeta no lugar de Elias. Porém, Eliseu, ele ia caminhar com Elias, sendo discípulo de Elias, para que quando Elias fosse arrebatado na carruagem de fogo, Eliseu seria profeta no lugar de Elias. Mas agora vem o cerne da nossa pregação. Fiz esse arrudeio aqui para você entender aonde eu queria chegar com essa palavra, aonde o Senhor me leva nessa palavra. A palavra vai dizer aqui no versículo 14, ele vai dizer: fiquei solitário, restou somente eu. Ali, ó, e fica na terceira linha de baixo para cima. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram tirar minha vida. Mas no versículo 18, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor fala para Elias assim: eu preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o reverenciaram suas imagens, beijando-as. Então o que nós queremos dizer com isso? Ainda que você pense que está sozinho, em algum lugar tem alguém que o Senhor levantou para poder estar com você. Você pode achar que está sozinho, mas em algum lugar existem joelhos dobrados que não se renderam a Baal. Hoje o Sambódromo está lotado de pessoas. Hoje a Salvador está lotado de pessoas. Belo Horizonte está lotado
lotado de pessoas, São Paulo está lotado de pessoas pulando o seu carnaval, ali agitando e tal, mas existe um povo que está dentro das igrejas orando e pregando a palavra. Existe profeta, ainda existe profeta. A palavra do Senhor fala que o Senhor levantou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Em algum lugar existe um povo remanescente que não se rendeu a Baal. Ibanai, decanta lá, Banai, Ibalabanai. Nessa noite nós temos que nos entender que os nossos joelhos, eles só se rendem ao Deus de Israel. Os nossos joelhos só dobram ao Senhor dos exércitos. O nosso joelho, ainda que muitas vezes vem o vento, vem a chuva, vem o terremoto, vem os problemas, vem as discórdias, vem a solidão, mas Ele continua sendo Deus e Ele não nos abandonou. Oh, decanta lá, Banai, Cheiko se decai, aleluia. E a palavra do Senhor nessa noite vai dizer: Elias, ele achou que destruindo ali os profetas de Baal e de Azera, a palavra fala que Elias, quando o holocausto é consumido, Elias, ele vai e mata os profetas de Azera, de Baal e de Azera, e ele foge, porque Jezabel, mulher do rei, o havia ameaçado. Mas como o Senhor disse para eles, o Senhor fez com que ele saísse, fosse até o Sinai, para dizer para ele que ainda existia um povo remanescente no meio do povo de Israel. Aqueles que não se renderam, eu quero dizer para você, aqueles que ainda não se renderam à prostituição deste mundo, aqueles que ainda não se renderam à lascívia deste mundo, aqueles que não se renderam, aqueles que estão cultuando os demônios lá no meio daquele carnaval, eu quero deixar para você o Salmo 115, onde a palavra vai dizer: onde está o Deus deles? O céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhante a eles os que os fazem e quanto neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, e Ele nos abençoará. Então quem está lá agora naquele sambono, quem está lá agora no meio daquele show de axé, quem está lá agora no meio daquele carnaval, está cultuando o inimigo, está se dobrando a Baal, está colocando a sua vida nas mãos, está idolatrando aquilo que não provém do Senhor. Aqueles carros alegóricos lá, é prata, é ouro, é não sei o que, é plumas, é paetês, é não sei mais o que. Mas qualquer uma daquelas estátuas que estão ali, qualquer uma daqueles carros alegóricos, aqueles bonecão grandão de Olinda que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não pega, tem pé, mas não anda, não tem sentimento ali, não tem amor ali. O que tem ali é um povo que deixou de adorar o Rei dos Reis para adorar a Baal. Ribanai, decanta labanai, ribalabanai, cheiko se decai. E nessa noite nós queremos mostrar para cada um que não adianta você querer ser um profeta conhecido, ter o seu nome conhecido, que não sei mais o que, e etc e tal. Por quê? Porque o Senhor fala em nome, o profeta sem nome fala em nome de Javé, em plena unção e segundo a palavra de Deus que recebera. Esse é um livro com vários profetas anônimos. A Bíblia tem vários profetas aqui que nós não sabemos quase nada sobre eles.
e nós os chamamos de profetas menores. Quando você vai para os livros ali de Malaquias, voltando para trás, você vai conhecer ali os profetas menores. Existem os profetas maiores e os profetas menores, mas nos livros dos profetas menores, você vai ver o Senhor falando. Você vai ver o Senhor falando sobre o conserto. O Senhor vai falar sobre o conserto. O Senhor vai falar sobre uma porção de coisa. E as pessoas ouvem e oram e pregam, e o Senhor usou esses profetas menores para que fosse falado aos filhos de Israel aquilo que o Senhor desejava. Mas Elias foi um dos profetas maiores, porque Elias foi transladado aos céus, levado ao céu numa carruagem de fogo. A palavra de Deus fala que uma carruagem de fogo, ela veio e levou Elias. E depois que essa carruagem de fogo, antes dessa carruagem de fogo vir, Eliseu fala com Elias: eu quero pedir uma coisa. E Elias fala: peça, eu quero porção dobrada do teu espírito. E a palavra do Senhor fala que Elias disse: se tu vires o que vai acontecer comigo, é a prova que tu vai receber aquilo que tu pedes. E o que acontece? Elias, quando Eliseu estava junto de Elias, uma carruagem de fogo pega e o leva, e Eliseu vê. Então Eliseu tem a certeza que estava recebendo ali porção dobrada do espírito de Elias. E a palavra vai dizer que Eliseu fez prodígios também, profetizou também. Mas aí você vai, por exemplo, você vai para uma palavra e você pensa assim: eu vou no culto na igreja do fulano de tal, porque vai um profeta lá hoje, vai não sei quem lá hoje, etc e tal. Sendo que a maior profecia para todos nós hoje é a palavra de Deus. É evidente que ainda existem profetas. A palavra fala dos 5 ministérios, e os 5 ministérios estão ativos no reino espiritual. Eles estão ativos: apostolado, apóstolos, evangelistas, profetas, mestres, pastores. Os 5 ministérios ainda estão, porque a igreja do Senhor ela é preciso ser organizada. Eu quero dizer para você que enquanto as pessoas estão hoje procurando vivenciar situações de para mim está tudo bem, qualquer coisa me diverte, não sei o que, daqui a 9 meses vocês verão o que acontecerá neste país. Princípios de bastardia em muitos lugares, porque a quantidade de crianças que vão nascer debaixo de um espírito de bastardia. Vocês vão ver a quantidade de pessoas contaminadas pelo vírus da AIDS. Quando chegar na sexta-feira, vocês assistam os jornais e vocês vão ver o balanço das mortes que houve por embriaguez no trânsito. Quando chegar na sexta-feira, vocês assistam os jornais e vocês verão o balanço dos estupros que aconteceram. Vocês assistem às mortes por feminicídio que houve, a quantidade de droga apreendida, gente presa, tudo isso porque abriram suas portas para Baal. Abriram as suas portas para os demônios. E tem muito crente, eu falo crente, não convertido, porque crente até o diabo que está lá pulando, cantando aquelas músicas lá, falando aquelas coisas, aquelas gírias lá e tal. Tem cantor que passa o ano inteiro sem fazer um sucesso. Chega no carnaval, ele faz um sucesso que toca até a metade do ano. Aí a outra metade do ano, ele já prepara mais uma para o outro ano. Cada ano vocês podem ver que é um cantor diferente que faz um sucesso aí, que arrebenta na boca do balão. Então o que acontece? Daqui um tempo vocês verão o fruto desses 4 dias de folia, 5 dias, em alguns lugares até 7 dias. Em muitos lugares não houve a folia, não houve o carnaval.
E muitas pessoas saíram do seu lugar para ir para as cidades que haviam carnaval. Eu estava vendo hoje de manhã, eu acordei e tal, estava vendo hoje de manhã o pessoal do Rio de Janeiro. E eu fico até com dó daqueles garis, porque eles estavam limpando um local onde não tinha mais onde ter oferta. Tinha porco morto, cachorro morto, tinha tudo quanto é coisa que vocês imaginaram. Aí eu pergunto, Deus de Javé precisa disso? Misericórdia, eu quero. Sacrifício não. E aqueles garis tendo que limpar aquela coisa toda lá. Nessa noite, eu quero falar do crente que está lá nesse momento, abrindo portais na sua vida, abrindo portais de prostituição, abrindo portais de maledicência. Só que aí no domingo que vem ele chega e senta aqui como se nada tivesse acontecido, mas ele esqueceu porque o que estava com ele lá está acompanhando ele aí. E aqueles que conseguem chegar aqui e serem libertos, e por isso que eu vou falar um jargão agora que eu sempre uso, eu uso no mundo secular. A igreja precisa ter os seus carregadores de piano, ou seja, igrejas que trabalham com trabalho de libertação, porque essas pessoas vêm de lá carregadas, essas pessoas vêm de lá cheias de demônios, e chegam aqui, e não é todo demônio que vai ficar aí, que vai ficar manifestando aqui não. Esses demônios aí são demônios kamikaze, vem aqui para a igreja, ele manifesta aí e tal, mas os pesados, os bravos, muitas vezes está escondido aí dentro da pessoa, está escondido aí dentro da pessoa, e é essa pessoa que vai chegar na igreja. Põe o lobo da igreja para mim, gentileza. E é essa pessoa que vai chegar aqui e vai tentar fazer de tudo. Ela vai permanecer aqui, vai chegar aqui, vai ficar aqui, você vai abraçar ela. Não, é a lobo da igreja. Não, a outra. É essa pessoa que vai chegar aqui, a da unidade. Aí você começou a colocar ela e tirou. É essa pessoa que vai chegar aqui e vai tentar acabar com a unidade. A pessoa está lá no mundo se esfregando, suor daqui, suor dali, fluidos daqui, fluidos dali, copo daqui, copo dali, bebe no copo de um, bebe no copo de outro, suor daqui, suor dali, aquela mistureira lascada. O que você acha que vem dali? Nós temos que ser banhados pelo óleo do Espírito. Nós temos que transbordar o óleo do Espírito, ser cheios do Espírito Santo, e não de fluidos de outras pessoas que ficam esbarrando na gente, suor dos outros esbarrando na gente, e todo mundo balançando para lá e para cá, sem contar o sangue que será derramado nesses lugares, que está sendo derramado nesses lugares. As pessoas acham que, eu vi uma jovem falando, não, mas eu não estou fazendo mal para ninguém. Não, claro que você não está fazendo mal para ninguém, você está fazendo mal para si mesmo. Você está fazendo mal para si mesmo. Hoje pais ficam aí achando bonitinho as crianças aí fantasiadas para a aula. Eu falei na sexta, eu coloquei no grupo da igreja: não mande seu filho para a escola, não mande seu filho lá, fica com teu filho em casa.
Mandei lá no grupo da igreja, falei, não poste nada de carnaval no grupo da igreja, não quero que posta vídeo nenhum aqui, não quero que posta nada disso aqui, para que nós não sejamos contaminados. Se você está na sua casa assistindo desfile de escola de samba, meu irmão, converte. Se você está vendo bando de folia lá, aquela mistureira lascada lá, converte. Se você está indo para o SBT e vendo, converte. Porque se você gosta disso, está participando disso, você se torna cúmplice do que está acontecendo lá. Você se torna cúmplice, então você não é convertido. E nós temos que parar de ficar mascarando aquilo que a palavra de Deus fala. Aquilo lá nada mais é do que idólatras, idolatrando aquele monte de coisa que está lá. É galo da madrugada, águia não sei do que, até o presidente da república estava lá. Eu li nas notícias, não fiquei vendo não, li notícias. Estava lá. E com que dinheiro você acha que ele estava lá? Com que dinheiro você acha que ele estava lá festando? Com o dinheiro do teu imposto. Com o dinheiro que você paga de imposto. Aí você vai na farmácia popular, você não acha o remédio que você precisa. Aí você vai no hospital, não tem uma vaga para você. Por quê? Porque muito desse povo que está lá vai estar ocupando essas vagas no hospital. E aí tem gente que bate palma. Nossa, é eclético. Não. Nós não podemos compactuar com isso. Teve um pastor aí que não sei o nome dele, fazendo uma oração lá, colocando todo mundo no mesmo balaio, está repreendido em nome de Jesus. Eu não estou nesse balaio dele não. Em compensação, eu vi um frei careca aí que canta violão, não sei o nome dele não. Então, ele falando, como que uma pessoa quer adorar a Deus se ela está ao mesmo tempo lá, cantando aquelas músicas que está falando de prostituição, que está falando disso, de outros deuses com Deus minúsculo, com D minúsculo, com não sei o que, o frei católico lá falando isso. E o pastor me vai para lá e me fala que jogar todo mundo no balaio, que tudo é a mesma coisa, que o carnaval é uma coisa do Rio. Não, meu irmão, abre teu olho aí. A palavra do Senhor fala que nos últimos dias apareceriam falsos profetas que, se possível, enganariam até os eleitos do Senhor. E eu pergunto para você, aonde está a tua cabeça? Aonde está o teu coração? Porque aonde estiver o teu coração, aí o seu tesouro, aí está teu coração também. Se o teu tesouro não for o Senhor, pode ter certeza que se o teu tesouro não for o Senhor, com certeza, você está servindo a dois senhores. Você quer servir a um, e aí você acaba desagradando o outro. Se você quer ser um cristão verdadeiro, você precisa renunciar. Eu gostava de carnaval demais, gostava de pular, de estar no meio da galera e tal, que negócio todo. Mas Jesus me mostrou o sentido da vida. Aleluia! Graças a Deus. E hoje, nada daquilo lá faz falta. As garrafas de vodka, os litros de uísque, nada disso faz falta. E louvado seja Deus que nos libertou dessas coisas. Elias, quando ele diz ao Senhor duas vezes que ele se sentia, que ele estava sozinho, e Deus fala para ele: olha, Elias, você está muito enganado, viu? Não é bem do jeito que você está achando, não. Você matou lá 850 profetas lá de Baal e de Azera, mas eu deixei 7.000 homens em Israel que não dobraram o seu joelho a Baal. Eu pergunto, irmãos,
Nós, nosso grupo aqui da igreja, nós somos esse povo aqui mesmo. Pelo menos eu só estou sentindo falta aqui da irmã Marli e da Gabi, né? Eles estão na roça, né? E tal. Mas a gente diz o seguinte: nós não estamos sozinhos. Aleluia. Em alguma parte dessa cidade, eu creio que tem alguém adorando o Senhor. Em alguma parte desse estado, eu acredito que tem alguém adorando o Senhor. Em alguma parte desse Brasil, eu acredito que tem gente adorando o Senhor. Uma coisa eu não vou poder discordar daquele pastor que falou aquele monte de coisa lá. As pessoas falam de retiro, se retirar da cidade e ir para determinado lugar. Eu já fui em retiro, mas quando eu ia em retiro era totalmente diferente do que é hoje. A gente ia se encher do poder de Deus, se encher da glória de Deus. A gente não ia para retiro caçando piscina, caçando comida boa, não era isso não, até porque a comida da gente lá era arroz, feijão, carne cozida, salada de repolho com 50 quilos de repolho e 2 tomates e tal. E era isso que a gente comia lá os dias tudo, e carne cozida lá, né? Era isso que a gente comia os dias tudo. Hoje você vai para o retiro aí, tem até balada. Eu não concordo com isso, está errado aí. Que retiro é esse que você leva o mundo para dentro do retiro? A palavra retiro é retirar-se, é sair de um lugar para outro. E se você sai de um lugar para outro, é para que algo aconteça nesse outro lugar que você está indo. Não é para você ir para lá e ficar lá com cara de paisagem olhando para os outros. Não, é para chegar lá e se encher do Espírito Santo. Fui levar a Maria Eduarda no retiro lá uma vez. Cheguei lá, a primeira coisa que eu vi foi um quebra-pau do cara, do marido com a menina que estava recebendo o povo lá. A Lara estava também. Primeira coisa que eu vi no retiro, eu falei: isso aqui não é de Deus, não. O Assista está começando desse jeito. E tinha um ímpio comigo. O ímpio estava também. Ele falou: mas eu estou trazendo minha filha para isso aqui. No primeiro dia já tinha duas que nós levou, que queriam ir embora de todo jeito. E vieram embora, né? Vazaram de lá do retiro. Mas não vazaram por causa do que estava acontecendo no retiro, não, porque queriam o mundo mesmo. Ah, se eu estou julgando? Não. Mas eu sou cristão há muitos anos, a gente tem experiência. E a gente sabe quando o lugar que a gente está não cabe a gente. O carnaval não me cabe. Assim como um retiro também baseado nas coisas do mundo não me cabe também. Não me cabe não. Então nós temos que entender que aonde Elias achou que ele se encontrava só, tinha 7.000 que não se renderam. Tinham 7.000 que não se renderam a Baal. Pode, se Jesus voltar hoje, se o Senhor Jesus voltar hoje e falar assim: não, hoje eu vou buscar a minha igreja, nós temos a certeza que o Senhor irá nos levar. Agora, se eu estou lá no meio daquela fusaca, será que eu estou preparado para entrar nas mansões celestiais? Ou será que eu estou achando que lá nas mansões celestiais eles vão cantar o abre alas que eu quero passar? Será que as pessoas acham que o céu é um lugar que você vai entrar de qualquer jeito? Sem santidade ninguém verá a Deus. A palavra está dizendo aqui que quando a brisa passou, a primeira coisa que Elias fez foi para pegar a capa e tapar o rosto e cobrir o rosto, porque a glória do Senhor estava passando por ali. E Elias ouviu a voz do Senhor. E vai se passar anos depois, lá no Monte Taboa, aonde depois seria conhecido como Monte da Transfiguração, quem vai aparecer lá para Jesus? Moisés e Elias. E aí, mas o que tem isso a ver com a palavra? Tem a ver que ninguém sabe aonde o corpo de Moisés está escondido, a não ser o Senhor. E Elias foi trasladado numa carruagem de fogo para o céu. E eles dois não passaram pela morte. Ou seja,
Ou seja, Moisés morreu, a palavra fala que ele morreu, e ninguém sabe do corpo dele, mas ele apareceu para Jesus lá no Monte Taboa, aonde depois é conhecido como o Monte da Transfiguração. Porém, Elias, não se tem notícia da morte de Elias. Fala que Elias foi arrebatado aos céus, numa carruagem de fogo. Então nessa noite, nós temos que entender que seja na carruagem de fogo, que seja do jeito que o Senhor quiser, o negócio é ir embora para o céu, meu. O negócio é subir, o negócio é ir, é fazer de tudo nessa terra para ir embora, porque aí vem o X e o pulo do gato. Eliseu pediu para Elias: deixe que eu vá até o meu pai, dê um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E Elias fala para ele: vai e volta depressa, e lembra-te do que fiz contigo. O que Elias fez com ele? Elias jogou a capa em cima dele. Elias declarou que Eliseu seria profeta sobre Israel. E Eliseu voltou, pegou ali todas as juntas de boi, matou os bois, queimou os equipamentos, cozinhou a carne, serviu o povo, e todos eles comeram. Entenda uma coisa: o profeta, quando ele está pregando, quando ele está entregando algo da boca do Senhor, ele está te entregando o alimento para você comer. Eliseu não saiu disparado, não. Eliseu, ele deu o que comer ao povo. Depois ele partiu com Elias, tornando-se seu assistente e aprendiz. Ou seja, o Senhor já havia escolhido Eliseu, mas Eliseu precisava aprender com Elias. Tanto é que depois de morto, Eliseu ainda realiza milagres. Ribanai, Glória a Deus. Canta labaná, ribalabaná. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos parar de achar que o Salmo 115 é uma brincadeira. O Salmo 115 não é uma brincadeira. O Salmo 115 ele vai falar exatamente sobre idolatria. E idolatria não é só adorar imagens. Idolatria é tudo que se coloca na frente do nome do Senhor, tudo que você coloca na frente de Deus, tudo aquilo que você adora. Quem estava aqui no dia que eu preguei sobre glutonaria? Quem estava aqui? Pois é, glutonaria é um tipo de idolatria. Às vezes você coloca muitas coisas na frente, seus problemas na frente, achando que você está só. Eu estou só, ninguém está nem aí para mim. Como eu já ouvi pessoas que congregaram aqui, a igreja me abandonou. A igreja nunca abandonou ninguém. A igreja sempre esteve orando pelas pessoas que passaram por aqui, e até hoje a igreja ainda ora por essas pessoas. Só que essas pessoas viraram as costas para o Senhor. Elas que viraram as costas para o Senhor, não foi a igreja que virou para. Porque se você sai da igreja por causa do apóstolo, por causa do pastor, por causa do. Você nunca conheceu Jesus. Se você sai da igreja, do aprisco do Senhor, você nunca, por causa de qualquer pessoa, por causa de qualquer situação, você nunca conheceu Jesus. A não ser que você saiba que eu estou em adultério, que eu estou roubando a igreja, que eu estou fazendo isso ou aquilo, e você está aqui compactuando com isso e não delata. Aí você se torna meu cúmplice, cúmplice do meu pecado. Agora, se você não sabe de nada disso, nada que denigre a minha imagem, e você sai daqui, porque muitas vezes eu sou duro mesmo na palavra, muitas vezes eu chamo a atenção, falo isso, aquele negócio todo, é porque você nunca conheceu Jesus Cristo. E nós temos que parar e ter vergonha na nossa cara, e parar com esse negócio de achar, porque falou isso, que não sei o que, e que não sei mais o que, tal. Você não está aqui por minha causa, você não está aqui para me idolatrar, você está aqui para servir o Senhor dos Senhores. Aleluia. Você está aqui passando por um processo
processo de capacitação para que você saia daqui e vá pregar o Evangelho aos quatro cantos. Você está aqui para ser aprendiz, para ser discípulo. Você está aqui para tomar burdoada mesmo. Você está aqui para ter o lombo cingido, porque quem não tem lombo cingido não aguenta carregar a cruz. Jesus carregou aquela cruz pesada, que não era para ele, aquela cruz era para Barrabás, e ele aguentou carregar aquela cruz. Chega num momento que o sirineu vai lá e ajuda Jesus por um pedaço de tempo. Mas para quê? Cirene era terra de gente da pele escura, para mostrar ali que o Senhor não fazia acepção de pessoas, de A ou B. Ah, porque o fulano é preto, o fulano é não sei o quê, ele não pode ser pastor. Igual quando meu pai foi para o seminário, lá no seminário os padres falaram lá que meu pai não podia ser padre porque ele era preto. Meu pai se sentiu extremamente ofendido e saiu do seminário. Meu pai já era freio. Ah, o fulano não pode ser pastor porque ele é albino, ele não enxerga no meio da luz. Ah, o fulano não pode ser pastor porque ele... Não, meu irmão, a questão não é o ser, a questão é ser chamado. Aleluia. Muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos, porque tem muitos que são chamados que não querem passar pelo processo de aprendizagem. E o Senhor deixou claro para Elias, e para Eliseu, e partiu com Elias, tornando-se seu assistente e aprendiz. Se você não quer aprender, como que você vai ministrar a doutrina dos apóstolos? Se você não quer aprender, como que você vai chegar em alguém e evangelizar uma pessoa? Se você não quer aprender, como que você quer ser líder de alguma coisa? Não vai adiantar você ser líder de nada, você só vai destruir. E o diabo vai te usar o quê? Para juntar e depois apartar. É isso que ele vai fazer com você. Ele vai usar a sua boca para juntar e depois espalhar. Mas quando você é um servo do Senhor e entende que você precisa ter os seus lombos cingidos, precisa ter o seu caráter em Cristo Jesus, ser uma pessoa idônea em Cristo Jesus, e principalmente entender que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aí você vai entender o porquê que o Senhor fala conosco nessa noite dessa forma. Quando Davi peca com Batseba, o Senhor envia o profeta Natan, e você vai ver muito pouco falar desse profeta Natan na Bíblia. Mas o que esse profeta Natan faz? Ele chega lá em Davi e fala: oh, você pecou e fez isso. Não, ele conta uma historinha para Davi. E o que Davi fala? Não, mas a pessoa que fez isso eu quero saber quem é, porque ele tem que ser morto, e não sei o que, e tal. O que o profeta fala? Essa pessoa é você, Davi. Ele não teve medo de falar. O profeta não pode ter medo de entregar. Eu recebi essa palavra um dia, quando o Senhor me mostrou um amigo meu numa cadeira de roda acorrentado. E eu falei: Senhor, não faz isso comigo não. Como é que eu vou entregar isso para esse cara? Esse cara é meu melhor amigo, com um amigaço meu. Como é que eu vou entregar isso para ele? E eu fechava o olho, eu via a visão. Eu abria o olho, eu via a visão. Eu fechava o olho, eu abria, eu via e estava vendo a visão. E eu falei: Senhor, se for para me entregar, me dá um sinal aqui agora. E eu sentado no púlpito do lado assim, a missionária Cleusa pregando, com quem eu aprendi muito. Na hora que eu pensei nisso, que eu não falei em voz alta, eu pensei, falei: Senhor, se for para me entregar, o Senhor me dá um sinal agora. Ela apontou o dedo na minha cara e falou: porque o profeta, quando recebe, tem que entregar. Então ainda existe profeta nessa terra. Aleluia, decanta labaná. A palavra fala: buscar os melhores dons, buscar o dom de profecia. Você tem buscado?
Você tem buscado o dom de profecia? Você tem buscado o dom do discernimento de espírito? Você tem buscado? Dá um peixe para a Dona Maria, que ela pegou um lambari gigante agora. E tal. Você tem buscado os melhores dons? Você tem buscado, ou você é aquele que dobra o joelho, ora ali e toma, acabou? Você tem buscado os dons que o Senhor, porque existem lá os dons do Espírito Santo. Se você não busca os dons, como que os frutos vão fluir em você? Se você não busca os 9, como que os dons vão fluir em você? E as obras da carne elas são em quantidade maiores do que o fruto do Espírito. São em termos de número, são maiores do que o talento que o Senhor pode te dar. Ontem uma pessoa dizia para mim: não, porque quando o Senhor manda entregar, eu não entrego não, que não sei o que, tal, eu não entrego não. Eu falei, a gente paga preço por isso. Quando Deus manda, entregue, mas tenha certeza de que é Deus que está falando, tenha certeza que é o Espírito Santo que está falando. Não vem com achismo, eu acho que Deus falou isso. Não querendo saber que de achismo, não trabalhando com isso, não trabalhando com numerologia ou horoscopologia, nada disso aqui. Aqui é palavra, aqui é palavra e vaso cheio do Espírito. Aqui é palavra e vaso cheio do Espírito. Então glória a Deus aí. É vaso cheio do Espírito, não tem negócio de axiologia aqui não. O servo do Senhor tem que ser cheio do Espírito Santo. Ele tem que pregar. Outro dia uma pessoa virou para mim e falou assim: mas aqui na igreja e tal, as pessoas não aguentam uma palavra mais do que 20 minutos. Está errado. A gente prega enquanto o Espírito Santo nos dá a palavra, unção, autoridade e poder para pregar. Se não quiser, levanta e vai embora. Porque tem toda uma ritualista do culto, que não sei o que, tal. Pois é, mas na comunidade evangélica cristã, fonte de água viva em Botenses, a palavra é prioridade. Glória a Deus, graças a Deus. A palavra aqui é prioridade. E se você dormir, você leva uma copada de água também. Viu, Dona Maria? Caneca é grande, viu? E tal. Então não adianta você achar, é claro que cada igreja tem a sua ritualística, mas nós damos prioridade aqui ao ensinamento da palavra. Está cheio de gente postando aí coisas na internet, um monte de heresia, um monte de bobajaiada, que se você não tiver conhecimento bíblico, você leva aquilo achando que, nossa, Deus falou ali através da boca. Tem nada de Deus naquilo ali. Heresia purinha. Heresia purinha. Sabe para quê? E eu até falei ontem isso lá em casa, a gente conversando, para causar confusão na cabeça das pessoas, para tirar uma pessoa que tem a mente já começando a ser formada em Cristo e jogar a pessoa lá no mundo de novo. Nós não estamos aqui para causar discórdia entre ninguém, estamos aqui para pregar a palavra. Aleluia. É isso que nós estamos aqui, para pregar a palavra. Doa quem doer, do jeito que for, do jeito que o Senhor mandar, sem medo de ir para as praças, sem medo de pregar aquilo que Deus mandou. Se o Senhor te deu a palavra, pregue. Se o Senhor te entregou algo, entregue. Faça, porque eu me lembro quando o Senhor falou sobre unidade, o Senhor falou para nós aqui, e falou lá para a igreja de Manhuaçu, e aconteceu um reboliço lá depois que eu falei com a minha amiga lá, e ela passou para a liderança, para o grupo de louvor, e eles oraram junto, e houve um quebrantamento na igreja, a comunhão, ela houve novamente. Hoje a Lucimara estava falando, que a mesma palavra que o Senhor nos deu para o pastor Fernando também, lá em São Joaquim, esqueci o nome lá, São Joaquim de Bicas, não, como é que é? São Joaquim da Barra. Então ainda existe profeta no nosso meio. Aleluia. Decanta labanar. Ainda existe profeta.
Agora, para de ficar com esses videozinhos baratos aí, ouvindo essas coisas ainda que não tem nada a ver. Ficar vendo essas coisas não te edifica em nada. Eu falei isso aqui e vou falar de novo. Muito menino se achando o rei da cocada preta. Muito menino se achando o teólogo dos teólogos. Mas experiência não tem nenhuma. E a experiência conta muito para quem ministra a palavra de Deus. Conta muito. Paulo teve uma experiência surreal com o Senhor, para que ele pudesse se tornar um grande apóstolo do Senhor. Nessa noite, que cada um de nós tenha tido o entendimento desta palavra. Quantos comigo? Todos entenderam a palavra? Aleluia. Então você não pode dizer que não entendeu, porque nós somos o mais franco possível aqui. Nós dissemos que estaríamos buscando nos aprofundar cada vez mais na palavra, e nós precisamos disso. Talvez você não saiba explicar para uma pessoa por que ela não deve estar lá no meio daquela folia sendo cristã. Mas você pergunta para ela, quando ela chega na casa dela e encosta a cabeça do travesseiro, qual é o sentimento que ela sente? O que ela sente? Se ela sente paz, se ela sente paz, ou se ela sente vontade de chorar. Tem gente que já passou por aqui que fica postando na rede social que saudade da igreja, que saudade de Jesus, mas não volta. E eu vou lá atrás dela? Não. Porque na hora que o cara apertar, ela sabe o caminho da casa do Pai. Ela sabe o caminho da casa do Pai. O problema é se ela vai ter tempo para voltar. Esse é o problema. Será que ela vai ter tempo para voltar? Se ela não tiver tempo, ela simplesmente negou a fé. Amém? Até aqui a palavra do Senhor nessa noite. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.